Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de FGAA11. Vamos ver como é que está o fundo, o que é que dá para esperar. Tem questão de nova operação para a gente ver. Tem outra operação que está para sair também. Já iniciamos aqui com o seu último relatório, acabou de sair. Ele fala pela questão da postura atual do fundo, que é fazer alocações em operações mais conservadoras, né? Uma postura mais fria, digamos assim. Esse cenário dessas posturas conservadoras que a gente vê hoje, né? Isso há 2 anos atrás era bem diferente, né? Você pegar aí vários fundos que foram, digamos assim, iniciados há 2 anos atrás, eles tinham uma postura bem agressiva, né? Muita gente correndo atrás de taxas ali altas, CDI mais 5, IPCA mais 11, IPCA mais 10, taxas mais agressivas que o mercado queria ali trazer uma rentabilidade maior. Na verdade, os cotistas em si queriam uma agressividade maior, né? Muita gente entrando, buscando retornos maiores e, consequentemente, trazia taxas mais agressivas, né? E hoje a gente vê um cenário um pouco mais diferente nesse ponto do risco, né? Muita gente viu muitas operações dar problema, né? Na questão dos fiagros, muitos fiagros caíram de cotação, muitas operações pipocando problema ali para tudo quanto é canto, né? Questão de risco alto. E aí, muita gente já trazendo essa frieza maior, tendo em vista que não é bem por aí, né? Não adianta ir correr atrás de um retorno altíssimo e acabar tendo prejuízo nas cotas, que nem acontece em muitos fundos. Vem a rentabilidade ali e mensal vem alta, 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 e quando tem um problema, queda na cota, racha, destrói toda a rentabilidade que o fundo fez, né? Diga isso de passagem aí, se você vê vários fundos high yields hoje, que tem a postura, ainda tem, né, a postura agressiva, né? A cota caiu tanto que a rentabilidade praticamente foi perdida. Enfim. Vamos continuando. Ele vai falar que o fundo acumulou uma rentabilidade de 41% aí no período equivalente a um CDI de 188%, né? 188% do CDI, o que é uma rentabilidade bem considerável. O fundo hoje, inclusive, ele está sendo negociado com um valor abaixo do valor de patrimônio, né? Aqui está 8,60, onde o patrimônio é 9,60, R$ 1 praticamente de desconto, né? A gente já vê que o P sobre VP 0,89 indica 11% de desconto no valor de mercado em relação ao patrimonial. Na tabelinha de sensibilidade a gente vai ter aqui o valor mais próximo é de 8,60, onde vai ter aqui, vai ter implícito o rendimento em líquido aqui, pegando como uma taxa de retorno esperada, um yield de quase 16, né, 15,7% de yield, que é um yield extremamente alto, porque além da questão do dividendo, da distribuição, tem também a questão desse retorno na cota, né, e isso dá essa rentabilidade mais alta. A gente vê aqui CDI mais 4,78. Ele não vai ter o IPCA, até porque o fundo é majoritariamente atrelado a CDI, mas a gente já vê que esse deságio, né, traz um retorno muito alto. Muita gente às vezes vê como uma oportunidade nesses fundos começaram a cair. Não falo só do FA, como grandes outros fundos, muitos outros fundos, aliás. E aí vai abrir novos olhares, né? Que você vê um fundo ali que tem um risco tal, ele cai de cota e aquele risco se mantém ali, então você está comprando um produto a um preço mais descontado, fica mais atrativo porque você tem uma turbinada naquela rentabilidade devido a esse deságio, né? E isso vai aos poucos sendo compensatório, não. Por isso que aquela história, um dos pontos, né, que fazem com que aquela história de que essa coisa de que o fundo vale a pena ou não, isso não existe, né? Isso vai muito a depender do preço, vai depender do risco que você quer correr. Tem toda uma situação, uma oportunidade a um certo preço pode valer a pena, enquanto o outro preço não traz digamos, esse valer a pena, né? Que muitos se perguntam. Aqui a gente tem a questão da alocação nova que ele fez, é um CRA Sertran, a gente já tinha visto isso no relatório anterior, aqui a gente tem mais informações. No caso, foi um valor de R$ 30 milhões aportado nessa operação, nesse CRA, que é uma operação originada e estruturada pelo próprio time do FGAA, ou seja, uma operação conhecida. Quando você tem uma operação desse tipo, né, originada e estruturada, ela tem prêmios dentro dessa operação, ele vai até citar aqui, né, isso dá uma melhorada, dá uma alavancada na questão do resultado do fundo, né, tem questão de ganhos que são feitos aí durante todo o percurso da operação que dão um retorno maior. São os famosos prêmios implícitos no papel, né? Ou na negociação. Ele também adquiriu, né? Ele entrou também numa operação de alavancagem, uma operação compromissada no valor de 4,5% do PL, né? Um total aí de quase R$ 20 milhões. Ele até cita que esse tipo de operação permite, né, que ele trabalhe um valor além do que ele tem de valor patrimônio, pois que a gente vê um fundo com valor patrimonial de 107% de patrimônio alocado, quer dizer que ele está 7% acima, né? Ele tem 7% de alavancagem, né? Que um patrimônio fechado é 100%, né? Se ele está com rentabilidade não, se ele está com alocação de 105%, esses 5% é o que ele tem de alavancagem, a gente já olha isso direto. Essa questão dessas compromissadas, né? Dessa alavancagem,
traz um retorno adicional, né? Ou melhor falando, pode trazer um retorno adicional, porque tem algumas situações como a gente vê, por exemplo, lá o exemplo do CPTS, né? Um fundo que tem uma alavancagem lá por volta de 11, 10%, já de muito tempo, essa alavancagem vinha trazendo uma rentabilidade bem positiva para o fundo, depois que o indexador deu uma variada, essa alavancagem vem trazendo prejuízo, né? Há um bom tempo, às vezes zero, mas se a gente pegar os últimos 12 meses, lá no caso do CPTS, vem trazendo rentabilidade negativa. Então, tem que ser muito bem trabalhada essa questão dessa situação de compromissada, né, dessa alavancagem. Ela pode trazer ganho, como também pode trazer prejuízo, e até o CPTS hoje ainda luta para tentar se livrar dessa alavancagem, né? Tá um valor ainda bem alto, ou seja, tem toda uma questão de risco, ok? Aqui ele vai falar que essa operação Acertran, voltada para o setor de transporte de pessoas, né? Voltadas aí para companhias do agronegócio, ele vai falar novamente sobre isso. Inclusive que a concentração do fundo, que é no setor sucroenergético como principal de 71%, diminuiu para 66% com essa nova operação, né? Porque você alocou em outras operações de outro segmento, deu uma reduzida na concentração, mas a concentração no sucroenergético ainda é bem alta, 67% aproximadamente. O guidance, a expectativa de distribuição até dezembro, né, até o final do ano, é dele manter o patamar dos 10 centavos e meio, considerando a Selic em 10,5. Essa Selic aqui, que ele coloca aqui como um ponto, né, de 10,5, eu acho até que é possível que esse valor até suba mais, né? A gente tem atualmente a Selic em 10,5, né? As atas aí do Copom, as últimas reuniões mantiveram esse valor congelado e já tem uma previsão aí, uma possibilidade desse valor subir, né? Ou seja, os possíveis cortes que a gente tinha em mente que poderia acontecer nas próximas reuniões já está mais fácil agora, em vez de ter um corte, é mais fácil agora voltar a subir essa Selic, ok? Isso tende a, claro, aumentar a questão da distribuição dos fundos voltados principalmente para o CDI. Aqui a gente tem questão de um novo CRA, que ele está em processo de originação, também originado e estruturado pela própria equipe, tá? Fundos aí, operações, né, que trazem um ganho implícito, ok? Sempre é bom esse tipo de operação, né? E também tem a questão de você ter, passa um pouco mais de segurança, né? Uma operação desse tipo, originada e estruturada pela equipe, uma operação já conhecida. Aqui a gente tem um rating interno, esse rating aqui é diferente daquele rating que a gente vê em outros fundos, aqui é um rating que ele faz internamente, 44% dos seus devedores são BBB, beleza? Aqui, quanto à questão das exposições, ele continua com esses dois pontos de atenção, ao Coeste com 17% de alocação, e o WD com 13%, né? Duas exposições consideravelmente altas, né? Somando as duas aí vai dar 30% de exposição em apenas 2 devedores. Então é bom estar de olho nessas duas operações. Inclusive essa WD, a gente vai ver lá na listagem, tem 2 operações extremamente agressivas, taxas muito altas, como veremos à frente. Já já a gente conversa sobre isso aqui também. Aqui a gente tem por setor, já vimos, né? Sucro energético principal. Por rating, então aqui o rating, o tradicional rating que a gente vê nos fundos, 63% são devedores que não possuem um rating de classificação, né? Então normalmente aqui você tem a taxa mais alta, uma cobrança mais alta, um risco mais alto. Aqui por estratégia a gente tem operações para carrego, 66%. Temos aqui mais alguns números de alocação em CRA. CRI aqui ele tem quase 6%, né? O principal mesmo é o CRA, já é esperado por ser do agronegócio. Aqui a gente tem por faixa de spread, né? Questão de risco, operações de risco mais baixo, ele tem ali 26%. Operações de risco mais alto, operações high yields aqui 5 para cima tem 5%, ou seja, ele está meio que no middle risk entre 2 o middle risk mesmo ali seria entre 2 a 4%, né? No caso aqui seria quase metade dele, ok? A gente pode classificar ele como um fiagro middle risk. A grande parte dos fiagros são high yields, né? Ele tem a taxa mais tranquila. Digamos que não é tão tranquila, mas comparado com os outros, né? É um middle risk no geral, então tá mais tranquilo que os demais, assim, do que a média, a grande média dos fiagros, né? Temos aqui 98% são operações entrada CDI, PCA bem pouco. Temos aqui originação, olha só, quase 76% das operações são de originação própria, né? Então isso aqui passa um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade e também aquela questão dos prêmios dentro dessas operações, desses ganhos que vão acontecendo. Questão de distribuição, a gente vê o resultado do fundo veio caindo conforme a Selic veio caindo, né? O CDI foi reduzindo e ele também foi acompanhando, né, devido à questão do indexador. Na DRE nós temos de julho total de receita de 5 milhões, tirando despesas e tudo, ele fechou um resultado de 10,3 centavos. Ele distribuiu 10,5 porque tinha reserva, usou 0,3 de reserva e ficou atualmente com 2,2 centavos de reserva para usar nos próximos meses, distribuindo assim os 10,5. Quanto à questão dos próximos rendimentos, né, vamos manter o patamar que ele mencionou dos 10 centavos e meio até o final do ano, né? Então não tem tanto que discutir nesse caso. A liquidez atende aquele valor base de 1 milhão que a gente tem como valor mínimo para ter uma liquidez boa.
Liquidez, número de cotistas vem crescendo, né, na contramão do que vem acontecendo com muitos outros fundos, não só Fiagros, como também outros cenários, que muitos fundos vêm perdendo suas quantidades de cotistas, né, ele vem crescendo, vem se destacando. Aqui a gente vê a questão da liquidez, né? A gente vê praticamente pegar aí de junho de 2023 para cá, né? Quando ele conseguiu já ter um número acima de 33 mil cotistas, né? Acima de 30 mil, né? Praticamente ele já tinha uma liquidez acima de R$ 1 milhão negociados por dia, beleza? Aqui a questão da distribuição geográfica, né? São Paulo principal, e aqui a listagem, né? Vamos dar uma olhada aqui na WD, porque a WD, olha só, ele tem a segunda maior concentração que ele tem. Ele tem várias operações WD. Tem essa daqui que é CDI mais 2,25, uma taxa, vamos dizer aqui uma high grade, a middle, tá? Aqui outra também. E você tem outra WD aqui, um CDI mais 6 e outra CDI mais 7,5, né? O que chama a atenção é o seguinte, é o mesmo devedor, não é uma operação pulverizada, ok? É um devedor corporativo, digamos assim, não é um devedor único, né? Melhor falando. E você tem um devedor que você pegou em um momento um dinheiro, você emprestou dinheiro lá, uma taxa CDI mais 2,85 e depois emprestou a CDI mais 7,65, né? Ou seja, subiu muito a taxa, né? Ou seja, subiu mesmo, como foi que... Porque deve ser esse aumento tanto, né? O risco da WD subiu tanto desse jeito para você ter aqui mais do que o dobro, né? Você pega aqui o dobro aqui, não vai dar nem... chegar nem perto do 7,5, né? Quase o triplo na questão da taxa aqui em cima do CDI, né? Ficou bem curioso esse fato. É o mesmo devedor, uma operação que a taxa mais baixa, outro mais alta. Isso acontece quando você tem um devedor que o risco de crédito aumenta, né? O risco de ter uma inadimplência aumenta, e aí você tem a taxa mais alta, né? Ficou esse detalhezinho aí desse devedor com esses dois, e é justamente o segundo maior devedor que ele tem. O principal é o Alcoeste, a gente vê aqui as taxas dele são também agressivas, né? Mas já era desde o começo, aqui CDI mais 4,5, outra CDI mais 4,5. Tem uma aqui uma mais tranquila, CDI mais 3,5. Outra aqui uma mais alta, CDI mais 5, ok? Mas o principal mesmo fica com a WD, com esse ponto de atenção nessa operação, uma taxa extremamente alta, né? Uma das mais altas aí. Normalmente a gente já considera uma taxa alta CDI mais 5, né? Imagina CDI mais 7 e pouco. Enfim, na listagem das operações a gente olha aqui sempre outras operações que possam ter apresentado problemas em outros fundos, mas aqui segue tranquilo, a gente não vê nenhuma operação desse tipo. Aqui a gente já entra no detalhamento das operações, beleza? Comenta aí se você tem um ativo que você acha um fundo voltado para o setor sucroenergético, tem toda essa questão dos riscos, como a gente falou, mas ele segue bem firme, inclusive com desconto na cota de mercado, como a gente está vendo, né? O último rendimento deu uma subida dos 11 centavos, né? Se bem que os 11 centavos aqui, pessoal, considere isso aqui como 10,5. Isso aqui é questão de arredondamento, olha só, aqui embaixo está 10,5, aqui ele coloca 11 por arredondamento das casas decimais. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, a gente se vê no próximo. Link do grupo vai estar na descrição do vídeo, o grupo Telegram tá lá, participa lá conosco. Valeu!